Boa noite! Hoje teremos uma live, a exemplo das outras que nós já fizemos, com um profissional muito bem capacitado. Vamos esperar o pessoal entrando na sala. Estamos falando de Porto Alegre, capital dos gaúchos, 17 graus. Tivemos um sábado muito bonito, depois de uma semana com muito frio. Vamos esperar o pessoal chegando. Ó, a Lara já entrou. O pessoal vai vindo. Hoje com um horário novo. Estamos testando esse horário agora para ver se cai no agrado das pessoas, já que com a volta das atividades normais, o horário das 11 é um horário que as pessoas estão ocupadas, não estão mais em casa. Então fizemos sábado retrasado, com o professor Cláudio Franzen, às 18 horas, e hoje estamos começando às 20 horas. Irene chegando. Boa noite, Irene, tudo bem? Vamos aguardando a entrada do pessoal, nos colocando no sofá, perninha para cima. Tudo bem? Degustando um vinho. Depois de um sábado maravilhoso de sol, as pessoas vão tentando se organizar. Estamos passando por um momento ímpar na vida da gente. Vamos ver se o nosso amigo já está por aí. Vamos ver se eu consigo conectá-lo. Nosso amigo, será que ele já está por aí? Olha aí, já está aí. Já vi. Já mandei o convite. Vamos aguardar se ele está disposto a conversar conosco. Olha aí, conectando. Salve! 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 E viva o carnaval! E viva! Salve! E viva o carnaval! Viva o meu amigo Zé! Viva a Irene! Viva a Conceição! Viva a dança! Salve! Eu vou abaixar o som! Eu prometi risada, né? O que tu acha, Zé, hein? Eu prometi risada. Tá ótimo. Dança, energia, terapia. Hoje nós vamos falar sobre uma das expressões artísticas mais antigas. Surge de maneira espontânea. Há quem diga que é um movimento gerado pelas batidas do coração. Na Grécia Antiga, utilizada para aprimorar as lutas e a busca pelo corpo perfeito. No Brasil, com influência árabe e africana, do interior do Ceará, na região do Cariri, até o sul do Brasil, do Rio Grande do Sul, e aqui com influência argentina e uruguaia, até chegar nos dias atuais como modalidade de atividade física. Para falar sobre a dança, nós vamos conversar com um profissional com 25 anos de experiência, coordenador de eventos sociais da Federação Internacional de Educação Física, professor Fernando Saraiva. Muito boa noite, Fernando.
Que maravilha essa recepção na tua casa. Obrigado, Fernando. Tudo bem? Tudo bem? Gostei muito da tua apresentação, né? Muito técnica e bem colocada, né, Zé? Então, eu estou aqui com a minha fantasia que eu usei no Império Serrano, no Carnaval do Rio de Janeiro, uma fantasia de cigano, certo? Queria abrilhantar mais a nossa live, porque é sábado, então a gente tem que também se divertir e brincar também, né? Sabe, quem dança tem uma alma mais leve, né? E isso me deixa mais à vontade, e eu até estou tomando uma cerveja. Que maravilha! Fernando, mas eu gostaria, Zé, eu gostaria só de agradecer a Banca 7, Suplemento 7, né? MB Camisetas e a gráfica MBF. É isso aí. E os patrocinadores, né, tchê? Mas existe patrocinador na live aqui no Rio Grande do Sul. Eles são ótimos, né? Obrigado, sim. Parabéns, né, Zé? Claro, olha só, eu também, antes de a gente começar a conversar, eu queria agradecer aos estados, porque a gente não fala só para Porto Alegre. Opa, que bacana! A gente fala para o estado do Ceará, Pernambuco, Bahia, Maranhão, Pará, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e também o nosso querido estado do Rio Grande do Sul. Além do mais, nós estamos com audiência em Portugal, nos Estados Unidos e no Uruguai. Muito bom, também muito bom. Eu queria agradecer a Banca 7, vai lá e fala com o Germano, a MBF Camisetas fala com o Marcos e na Ultragraf dá um alô lá para o Thiago. Toda vez que der uma mudada no nosso vídeo wall aqui, vai aparecer o logo dessas empresas. Aí o que vocês vão fazer? Vocês tiram o print, o Marcos já está aí, tiram o print da tela e entrem em contato com a empresa que vocês vão conseguir um desconto super atraente. Fernando, olha só, o título da nossa live é Dança, Energia, Terapia. Eu posso considerar a dança uma fonte de energia e também uma fonte de terapia? Como é que tu vê a dança nesse contexto? Olha, eu sou meio suspeito em falar, né, ô Zé? Até porque, assim, eu acho muito importante quando a gente responde a uma pergunta tão séria e tão importante como essa que tu fez. Então, eu sou uma pessoa muito prática até nos meus trabalhos, né? Até na minha abordagem dos meus trabalhos. Então, o que eu digo quanto a isso? Eu digo que muitas alunas minhas deixaram de tomar remédios em razão de fazer uma atividade física, uma atividade lúdica, uma atividade até de sociabilização nas aulas. Muitas. Então, que maravilha. Pela minha experiência, agora em razão desta pandemia, que eu acho que vai chegar também esse assunto, eu tive 3 alunas que tiveram AVC e 2 alunas faleceram, ok? Então eu tenho que dar esse argumento, certo? Sem dúvida. Esse argumento do que a dança faz com as pessoas que saem de casa, que se encontram, que se movimentam e até trocam problemas, que é muito importante isso. O que é trocar um problema? Tu vai falar para uma colega tua que está passando por uma dificuldade com o marido, com os filhos, com os netos, enfim. Aí a aluna diz assim, eu também estou passando, né? Aí ela diz assim, puxa, tu também está passando? Então o problema não é só meu. Ou seja, eu não sou o problema. Entende? Então, a sociabilização também é muito importante nas aulas de dança. São 60% também sociabilização. Porque as pessoas saem de casa, elas já conversam com outras pessoas, elas já fazem as compras para dentro de casa, elas já interagem com outros grupos de colegas também. Enfim, a dança é uma soma de vários fatores que respondem à tua pergunta, Zé.
Que bom. Fernando, eu sei que tu é um assíduo frequentador das noites de carnaval na passarela do samba. Salve! Mas eu também Salve! fiquei sabendo que tu já fosse passista de escola de samba. Eu Sim, quero saber o seguinte: do passista Fernando até o professor Fernando, tu trazes alguma influência da tua vivência de passista para a sala de aula? 100%. Até porque e as minhas aulas são aulas de ritmos, mas eu sou especialista no samba. E eu sou cria do carnaval. O meu professor, que me incentivou a ser um professor de dança, professor Fiapo, ele é um profissional de educação física, extremamente conhecido no carnaval, capa de disco, campeoníssimo, jornalista também, é um cara de grande influência. Me incentivou através de um curso que eu estava fazendo na academia onde eu malhava. Entendes? Aí, como tem sempre poucos alunos homens nas academias fazendo dança, né, Zé? Aí, Sim. então, ele me convidou para ser monitor no próximo curso. E assim foi indo, assim foi indo, assim foi indo. E aí eu me tornei um professor de ritmos, no qual já faz 25 anos que eu trabalho, agora um pouco mais diferenciado no começo, né? Porque antes eu dava só aulas de samba e pagode. Hoje em dia eu faço o samba como uma forma recreativa, com os passos que eu conheci, que eu vivenciei no Carnaval de Porto Alegre. Sim. É muita sintonia. Eu sou cria do Carnaval de Porto Alegre e tenho muito orgulho de dizer isso. Qual Tanto eram é que as eu estou me escolas que tu era apresentando. passista? Como é que é? As escolas de samba que tu era passista. Sim, eu tive três. Eu fui passista oficial do Carnaval de Porto Alegre, aqui do Rio Grande do Sul, de três escolas. Em 1990, eu fui da Figueira. Eu até Estação fiz Primeira um da curso. Figueira. Tu também. Olha, pessoal, o Zé também gosta do carnaval, não é só eu, hein? Não, eu vou esperar tu falar, depois eu vou contar uma história. Eu Pode vou contar falar. aquela vez que tu cantou todo um samba inteiro numa festa, viu? Viu só? Dos imperadores ainda, hein? É verdade. Ô Zé, então, 90 na Figueira, em 93 eu fui o primeiro passista dos Bambas da Orgia, a escola mais tradicional de Porto Alegre, no qual esse ano fez 80 anos. Em 94 eu fui do Império da Zona Norte. E eu tenho aqui, se tu não me leve a mal, eu tenho Claro. uma peculiaridade para te mostrar. Olha só. Esse aqui é o meu sapato de passista que eu Olha, guardei. isso vai para Tenho um muito acervo carinho por esse cultural, hein? sapato do Império da Zona Norte, né? Tenho até hoje o sapato. Uma Que relíquia para mim, bacana, né? E que que bom que eu estou bacana, tendo a oportunidade de mostrar numa live. que legal. Em 1989, eu acho, ou 89, eu acabei saindo em três escolas aqui no Rio Grande do Viu? Sul, aqui em Porto Alegre, na mesma Viu? noite. Era o tempo de Na- chegar na final da avenida e trocar a fantasia. Eu Lá saí nós era na novo, né? Samba Puro eu saí na Estação Primeira da Figueira, Tu e saí, saiu? claro, Nossa. e saí na, puxa vida, aquela que tinha uma quadra ali na Ipiranga, Acadêmicos. da Orgia. Acadêmicos da Orgia ou Fidalgos. Não, Acadêmicos da Orgia, Sim. Figueira e Samba Puro. Na ala show, Nossa. junto com o grupo Afro Sul, com o Sim, professor claro. Anchieta, O o famoso Osmar. Osmar também, né? Claro, Isso referências na mesmo, dança aqui no Rio Grande do claro. Sul e no Brasil, né? Então, Que eu legal, participei viu? disso Tá aí. vendo? Ah, viu só? Que bacana. Tá, Fernando, olha só. De que forma tu acha hoje que tu consegue ajudar as pessoas? Hoje que eu quero dizer, eu já fui um pouquinho para frente. Então a gente já passou pelo carnaval, a gente já passou pela tua experiência de sala de aula, né? Mas eu digo hoje, onde ainda a gente está recém voltando
até um convívio social, mas antes disso, tu tivesse algum contato com as tuas alunas online? Olha, eu vou ser bem sincero. Eu sou muito irredutível para aulas online. Se bem que eu, agora, em relação a essa pandemia, não tem como tu não fazer, né? Porque, enfim, como o meu grupo alvo é 80% de terceira idade, então poucas alunas têm esse discernimento também de pegar e de fazer uma aula na televisão. E faz uma, faz duas, mas, sabe, não é a mesma coisa. Eu não me motivo também na frente de uma câmera. Por incrível que pareça, eu fico muito intimidado na frente de uma câmera, porque eu tenho muita interação com o aluno. Eu tenho que ver o aluno para começar a fazer as confusão em sala de aula, de incomodar, de instigar, principalmente o aluno ou aluna que está um pouquinho assim, tristinho, que está um pouquinho na dele. Então, é a única maneira que eu tenho de colocar a pessoa em alta, né? Para que ela passe aquele momento meio complicadinho. Então, eu não gosto de fazer vídeo. Eu não gosto, mas eu sei que nessa época tem que fazer para os públicos, principalmente para os públicos pagantes, que os professores eles estão sem salário. É incrível. Os professores estão sem salários ainda, e o pior de tudo, né, Zé? Que nós chegamos de fevereiro, muitos chegaram das férias. E já começou a pandemia em março. E tu sabe muito bem normalmente como a gente né? chega das férias, né? A gente chega liso, né? Então tem que pagar as contas do cartão de crédito, as contas, enfim, a gente gasta mais no lazer, que a gente trabalha em muitos lugares durante todo o ano, e as férias, tu me entendes? Então ficou muito complicado. Eu não fiz ainda, eu fiz só uma aula numa plataforma Zoom com as minhas alunas de ginástica laboral da CPRM, no qual eu trabalho terças e quintas, que a empresa está fechada também. Mas eu não consegui me dar bem, sabe? Ainda bem que eu tenho algumas alunas que têm a sensibilidade ainda de fazer um acerto das matrículas, e eu tenho as minhas economias, eu consegui superar e não passar algum trabalho, né? Mas é muito difícil, e eu assim sou bem em termo preconceituoso com aulas online. Eu acho que é muito interessante, Zé, por essas plataformas, o Meet, o Zoom, para que empresários se encontram, para que, enfim, uma proposta diferenciada de dar aulas. Acabou a pandemia, acabou a aula online. Porque nós temos que ter o contato com os nossos alunos. Nós temos que olhar os nossos alunos para ver se eles estão bem. Principalmente quem trabalha com ginástica coletiva. Se é um trabalho mais como um personal, com uma pessoa, tudo bem, aí já fica mais facilitador. Mas com um grupo, não tem como. A energia, a sociabilização, o toque, o abraço, as pessoas cantando junto, a música, a implicância com o aluno e o professor, sabe? Aquela interação, aquilo que é fundamental numa aula coletiva. Entende? Como tu vai fazer isso num aparelho de celular? Não tem, não existe, sabe? Eu sou bem... Esses dias até, hoje, posso dar dois exemplos, Zé? Eu posso dar dois exemplos? Claro. Mas um exemplo nada a ver com aula. Hoje tem um professor muito conhecido aqui no Rio Grande do Sul, a filha dele estava na Irlanda e ela casou, e esse professor aqui em Porto Alegre, com a esposa, olhando o casamento da filha todo arrumado pelo celular. Gente, aquilo ali, eu fiquei arrasado. O momento mais importante, e a filha dele estava com o esposo, com toda a família do esposo, e ele e a esposa aqui em Porto Alegre olhando o casamento. Da única filha, ok? Eu nem vou dizer o que eu penso sobre isso. Segundo lugar, hoje também uma colega minha, muito amiga minha, ela entrou numa live e ficou uns 10 minutos na live e saiu. E ela já recebeu um certificado da live. Mas que propriedade tem esse certificado?
Se a pessoa nem sabe se a pessoa assistiu ou não, eles estão brincando com a profissão. Eles estão brincando com o conhecimento. Entendes? Mas eu acho importante essas plataformas, volto a dizer, do Zoom, do Meet, de fazer, por exemplo, encontros entre outros estados. De uma forma assim, com outra proposta, tu me entendes, Zé? Mas não de aula. Pelo amor de Deus, querem estragar tudo tudo que a gente fez durante uma vida inteira. Tu me entendes? Agora, com o aparelho, não funciona, não é a realidade da essência do profissional de educação física e do professor de dança. Entende? Principalmente ginástica coletiva. Eu também não consegui dar aula online. Saúde. Eu também não consegui dar aula online. Eu também preciso desse feedback do aluno em tempo real. Né? Sim. É o que a gente estava conversando, inclusive. Mas uma coisa é certa. A realidade que a gente vive hoje... Hoje é assim. É uma realidade diferente de ontem. Sim. Porque a realidade que a gente viveu ontem nos levou a esse ponto que estamos hoje. Né? Sim. Então eu acho que essa mudança ela vai perdurar durante um tempo ainda. Mas eu queria saber de ti também, eu também sei que tu é responsável por encontros de convenções. Sim, já trabalhasse comigo até também. E, inclusive, as convenções, elas tendem a migrar para o lado online ou tu acha que não? Eu acho assim, por exemplo, até o nosso famoso professor José Anchieta está fazendo o Full Fitness online, né? Pois é. Então, eu acho que vai acontecer, sim, até a pandemia acabar. Porque tu já participou de convenções, tu participou, Zé, no tempo, olha só a minha pretensão, das convenções que tinha milhares de pessoas, entende? As minhas convenções, que agora, atualmente, eu estou na coordenação pedagógica, são 150, 100 pessoas, tu me entendes? Então, tá diferente, até por causa da internet, as pessoas não vão mais. Tem tudo no YouTube, as coreografias, tudo certo. O professor está cada vez se acabando mais, está cada vez mais sendo desrespeitado. E os eventos, como é que fica sobre essa questão? Como é que vai ser? Tem tudo. Agora eu achei aquilo um absurdo, um profissional ter um certificado pela live que ele assistiu. E essa minha amiga disse, Fernando, eu entrei e eu saí, e ela ganhou um baita no certificado. Então, a aula presencial é muito importante, porque também o palestrante, na aula presencial, ele também muda, muitas vezes, o seu estilo, o seu jeito, conforme o grupo que está assistindo. É o pulo do gato, como se diz, né? Cada público é um público. A gente sabe como é isso aí. Tem a forma de abordar a palestra, tem a forma de até brincar com o feedback com os congressistas. Então, eu acho que não vai acontecer mais isso. Acabou a pandemia, que vai ficar só encontros presenciais. E eu acho, assim, por exemplo, que só quando tem, por exemplo, uma reunião entre os conselheiros do CREF, entre, por exemplo, pessoas que estão à frente dos trabalhos, de como, na logística da organização do evento, isso é muito importante, sim, porque aí não tem como tu viajar até lá, hoje em dia as passagens estão caras, mas, enfim, o produto final do evento, a aula final, não adianta, tu tem que assistir, tu tem que ver, tu tem que presenciar a energia, sabe, a técnica do profissional que está abordando o tema proposto. Isso é muito importante, né, Zé? Tu não acha? Não, com certeza. Fernando, olha só, a dança, ela também é um movimento espontâneo, né? As pessoas conseguem se expressar através da dança, inclusive a maneira como ela está interiormente. Né? Como é que tu vê isso aí aplicado à tua sala, à tua classe, à tua sala de aula? Como é que tu vê? Assim, ó, os teus alunos quando começam assim, ó, porque
existem alunos que estão começando, alunos que já estão contigo, diferentes níveis de envolvimento contigo em termos de tempo, né? Alunos, como é que tu vê isso aí? A maneira que tu tem para trazer os alunos para a tua mão, digamos assim. Eu entendo o que tu quer dizer. Por exemplo, como eu tenho minhas alunas, eu tenho meus grupos que são de muito tempo, né? Quando entra sempre uma aluna nova, elas sabem que eu diminuo a velocidade do ritmo e trabalho mais expressão corporal do que a própria coreografia. Até a aluna que chegou, pelo menos na primeira aula, né, Zé? A primeira aula, o professor tem que mudar tudo por causa de uma aluna. Eu tenho essa consciência comigo. Porque senão, se a pessoa não consegue fazer nada, ela nunca mais aparece. Entende? Eu tenho muitos alunos que são meus até hoje em razão disso. Chegou, conseguiu, volta. Aí depois que conseguiu, aí tu vai conversar com o aluno. Olha, os passos não são tão difíceis, algumas vezes tu vai errar porque tu não está acostumado, tu fica um pouco mais atrás, enfim, mas tenta só escutar música, tenta se divertir também. Eu tento colocar músicas mais conhecidas, músicas mais brasileiras, que eu trabalho muito com ritmos brasileiros, né? Essa é a forma que eu tenho de estar no mercado de trabalho há 25 anos, né? E meu grupo é 25 anos que eu tenho o mesmo grupo. Claro que muitas saíram, entende? Quiseram partir para a dança de salão, quiseram... enfim, a gente também não é sucesso o tempo todo, né? A gente vai ficando mais velho, tu tá entendendo? Aí tem uma barriguinha cresce, o shortinho aumenta, não é tão pequeno. Fernando, saindo um pouquinho da sala de aula, como é que tu vê a dança como inclusão social? Porque a gente vê nas comunidades grupos de dança. Nossa, né? muito importante. A gente vê... Muito como importante. É que tu vê isso aí? Muito importante, principalmente as danças urbanas, né? Nas comunidades, sim, elas são mais representativas com essa modalidade, né? E o funk, né? O funk, a batida é muito boa, né? Que pena que algumas músicas são pejorativas, né? Mas o que importa é a batida. Inclusive, também nas minhas palestras que eu abordo, a erotização não pode, né? A erotização na escola, né? Agora, nos guetos, enfim, não tem como tu segurar. Não tem como. Tu pode até amenizar, senão aí se perde da sociabilização, da inclusão. Aí se torna uma outra coisa, né, Zé? Tu sabe que, tu falando de convenção, tu faz eu me lembrar daquela vez em Capão da Canoa. Que tu foi um sucesso naquela vez, né? Obrigado. Posso? Mas, assim, ó, não, aquela ali foi, olha, na hora que tu entrou, eu vou dizer, eu vou dizer, na hora que tu entrou, deu um peripaque no som, e tu deu a aula inteira, na aula no tempo certo, no movimento certo, eu rezei naquela hora, tá entendendo? Porque era uma aula que era coreografada, enfim, e tu não te perdeu, não disse um nome feio. Se fosse eu diria, entende? E aquilo ali foi tu foste assim uma representatividade de profissionalismo e competência. Eu bati cabeça para aquilo. Eu quis usar músicas nacionais. Sim, lembro. Começava com o Roberto Carlos, inclusive. Não e conheço. Aí, quando estragou o som, estragou com 1 minuto de aula. Estragou o som. Deu um problema no som, estragou, e aí era uma aula aeróbica, imagina, tu tem que manter a atividade a pleno sempre. Certo. E aí o pessoal começou a cantar. O pessoal começou a cantar e levaram a aula cantando. Aquilo ali foi o ouro. Tu sabe que eu recebi depois, felicitação pela aula, dizendo, que interessante essa tua proposta de deixar o pessoal cantando ao invés de usar música. Coisas que acontecem que a gente não sabe como, né? Sim, e coisas assim, por exemplo, que não é qualquer um que consegue superar, né?
Se fosse aí vale a experiência, né, Zé? Pô, Teus anos no Brasil, em outros países, né, seu Zé? Né, seu Zé? Né, seu Zé? tu sabe que o que aconteceu comigo nessa Olha, situação, Soninha. na época que eu estava com o trio, a gente estava se apresentando em Tramandaí, na ginástica na praia. O trio tinha vindo recém do Mundial e a gente, como vice-mundial e campeão brasileiro, a gente foi se apresentar na praia e estragou o som. E nós nos apresentamos sem música. Claro que aí é muito mais difícil, porque existem todo aquele envolvimento de sincronia que a gente teve que se apresentar, porque a gente não ia parar de se apresentar. Sabe como é Sim, que é, né? O artista sei não como é que é. pode deixar o Não, público na mão nunca, né? Então, artista no sentido de envolvimento entendi, com quem está nos entendi. assistindo, né? Claro. Mas ali aquela convenção me valeu pelo teu agradecimento no final da aula. Ali foi uma coisa que pagou todo aquele transtorno que teve, porque eu fiquei perdido no horário. Eu me perdi Sim. total no horário da aula. Tanto é que quando terminou, eu fiquei, tá, mas eu recém aqueci o pessoal. Aí o dado que estava na arquibancada, não, Zé, passou de uma hora, inclusive, essa aula. E foi muito bom, muito legal mesmo. Nossa. Que bom, né? Que isso aí tens uma boa lembrança, né, Zé? E de uma coisa Claro, negativa e que te orgulhou até hoje. Que bom, né? não, sem dúvida. Foi muito bom. Recordações muito agradáveis. Fernando, vamos voltar para a sala de aula agora. Como é que tu vê agora? Nós estamos recém tentando botar a cara para fora de casa. Como é que tu vê, e já que tu trabalha com um grupo de terceira idade, e esse grupo ele pode ser considerado como grupo de risco, como é que tu planeja o retorno para as atividades? Sabe por que eu estou te perguntando isso aí? Porque assim, ó, um movimento que aconteceu nesses meses que se passaram era toda a divulgação de que a atividade física faz bem para a saúde, e que a atividade física faz bem para a saúde, que aumenta o sistema imunológico e que faz bem para a saúde. Acontece que não era isso que estava sendo levado em consideração, e sim o medo das pessoas do convívio. Sim. Para perder esse medo, porque elas não vão voltar, normalmente, assim, abriu hoje, amanhã está lotada a academia. Não, a academia que eu dou aula, o movimento está voltando muito lentamente. Porque eu acho que agora o que precisa ser feito é uma campanha de combate ao medo do retorno. Sim. Muito boa essa. Como é que tu espera, com o teu grupo, tu retomar isso aí e que elas percam esse medo? Olha, tu sabe que para mim vai ser muito difícil, sabe, Zé? Porque assim, ó, o meu público, ele é 100% terceira idade. E realmente elas estão muito amedrontadas, né? Então, eu acho o seguinte, que aquele lance, né, de esperar vacina, né? Porque tem umas mais novas, assim, de 65, 67, que elas ainda estão mais corajosas, né, de enfrentar essa barreira. Por exemplo, lá na Sojipa vai começar as aulas com um grupo de menos idade. As veteranas não vão começar ainda, em razão do frio e enfim. Mas vai ser bem, bem complicado a volta mesmo. Eu acho que a volta, Zé, que a volta vai vir em massa, até alunas que estavam esquecidas, que estavam paradas, que estavam, enfim, desacreditadas de fazer atividade, alguma coisa, elas vão voltar a mil, isso é uma coisa que eu acho, mas só depois da vacina, né, Zé? Claro que vai começar aos poucos. Lá na Sojipa, quando eu comecei antes do lockdown, tinha só 2 alunas, certo? Agora fecharam, vão ter que vir só depois, eu acho que passar um pouco esse frio, para poder liberarem, que vai ser, eu acho que 2 ou 3. Eu tinha 20,
Tu me entendes? Então, é muito complicado essa situação, certo? Dentro dos 16 metros quadrados. Como Sim, é que vai ser lá? Eu dou aula na Supernova, academia, ali onde sim. era a base, né? Já Então, trabalhei lá lá, também. eu soube. Os guris te mandaram um abraço, inclusive, quando souberam que a Outros. gente ia conversar. Então, lá no tatame, não sei se tu te lembra, lá foi dividido em 16 metros quadrados e vai ser Sim, lá a sala de aula, porque é arejado, é amplo. Mas eu percebo que as academias elas estão preparadas para receber os alunos, né? Eu vejo que o que falta é a preparação do próprio aluno na sim. coragem de sair de casa. Sair de casa, né? A academia é assim, né? Porque senão, em vez de academia ser um lugar de saúde, se torna-se também um lugar onde as pessoas poderão, enfim, contrair ou não, entende? Isso, essa questão. O Paraguai está na área aí, o Dante 5447. Um abraço, Dante. Olha que Certo? legal. Bem-vindo. Convenções online, já falamos, né? Hum. Aulas online, já falamos. E a volta das aulas com os teus alunos também já falamos. Eu quero saber o seguinte agora. Como é que se encaixa o passista Fernando Saraiva? Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do Porque céu. assim, ó, tu sabe muito bem que para o Carnaval de 2021 as escolas de samba já estariam a 1000, Nossa, já estariam com quase tudo pronto. mas agora E já. a grande festa do Brasil, pelo que eu entendo, ela está comprometida. Sim. Sim, e eu, se bem que, por exemplo, assim, eu que vou para o Rio de Janeiro há 20 anos, saio no Rio de Janeiro na Beija-Flor, então eu, eu não tenho muita certeza ainda, porque tudo é uma coisa de vacina, tu me entendes? Eu acho, assim, por exemplo, que, por exemplo, se conseguir uma vacina em dezembro, em janeiro, enfim, poderá acontecer um carnaval não tão luxuoso, tu me entendes? Mas é que o Rio de Janeiro não pode perder, não é só o carnaval propriamente dito, né? É toda a economia que gera na cidade. Então, é Sim. muitas famílias que são sustentadas através da economia. É a mesma coisa que Gramado. Imagina em Gramado não ter o Natal Luz. Não tem noção o que rola de dinheiro lá. Os hotéis todos ficam lotados, enfim. O Natal Mas Luz já está isso, comprometido. como é que é? O Natal Luz também já está comprometido, Sim, já está sendo assim. comprometido. Eu acho que tudo é uma incógnita, sabe, Zé? Eu não tenho, assim, por exemplo, uma certeza do que irá acontecer ou não, porque, no meu ponto de vista, tudo vai depender da vacina. Eu acho que, por exemplo, a comunidade científica ela está completamente voltada a isso, até para que possa receber um prêmio Nobel, né? E os países vão se empenhar quando lançar, enfim, eu acho que vai ser uma coisa muito rápida para que os países voltem a viver, que as pessoas voltem a sobreviver também. Mas eu não tenho, assim, por exemplo, porque está muito inseguro essas coisas, né, Zé? Tu não tem certeza do que vai Tá, mas acontecer. assim, ó, Não nessa tem. época do ano, nós estamos entrando em setembro, né? Nessa época do ano, no ano passado ou no ano retrasado, vamos voltar um pouco mais, há uns 4 anos atrás, em setembro, tu já tinha Hum. ideia da fantasia que tu ia usar no final do ano, Nossa, direto. Rio de né? Janeiro já, Rio de Janeiro já estava, o samba enredo, o tema já estava escolhido, e os carnavalescos já estavam bombando. Em outubro era o Festival de Samba Enredo, onde os sambas enredos eram escolhidos nas escolas de samba, em Porto Alegre também, Tá, mas mas por eu te isso, pergunto o seguinte, o carnaval, tu como que tu convive com essa comunidade, o carnaval ele foi suspenso, foi adiado, foi cancelado? Como é que está o carnaval hoje? eu acho que vai ser adiado. Rio de Janeiro, claro, né?
Porto Sim, sim. Alegre, o ano retrasado nem aconteceu o Carnaval de Porto Alegre. Pois é. Então, mas Rio de Janeiro é uma festa muito, muito séria sobre essas questões aí. Principalmente do amor, né, do sambista. Enfim, as pessoas se programam tantos anos para passar o carnaval, as escolas de samba. É muita grana que gira também, né, Zé? Eu, não, eu, Não, sou e muito, o eu sou meio carnaval, capitalista, tá entendendo? não, o carnaval ele atua diretamente, ele reflete diretamente na sala de aula. Porque o aluno espera fazer uma aula de dança com samba Ah, enredo sim, atual, né? Então, assim, ó, não é sim, só o carnaval em si como festa, mas do ponto sim. de vista didático, já voltando para a sala de aula, o carnaval também é utilizado na sala de aula. Então, não tendo carnaval, a gente fica capenga de um dos pilares de uma aula, de uma sala de aula. Sim, eu também penso assim. Mas, por exemplo, como eu acabei de falar, eu acho que vai ser adiado. Tá entendendo? Porque, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, o clima sempre é bom. Aqui em Porto Alegre já fica difícil, né? Tu me entendes? Mas para mim, eu não tenho um argumento assim muito correto para te responder isso, tu entende? Uma hora uma pessoa fala uma coisa, outra pessoa fala outra, então, para a gente conversar, a gente tem que ter pelo menos uma base, né, Zé? Mas ser um pouco assim, correto, fica mais difícil sobre essas questões aí. Não, e ainda tem todo o compromisso empresarial que gera um desfile de escola, né? Nossa senhora, é uma empresa, Com né? prazos e liberações e tudo mais, né? Nossa, é uma empresa, pelo amor de Deus. Fernando, como a nossa audiência ela é dinâmica, eu gostaria de dar as boas-vindas às pessoas que apareceram agora e dizer que nós estamos conversando com o professor Fernando Saraiva, 25 anos de experiência, coordenador pedagógico da Federação Internacional de Educação Física, né? Professor de dança, uma das autoridades de Nossa, dança que eu conheço. Não, verdade. Quando eu comecei esse obrigado. projeto, eu tinha algumas pessoas em mente, tá? Sim. Pessoas chaves para determinados assuntos. Chegou a vez da dança, aí eu te fiz o contato. Fernando, vamos conversar, vamos falar sobre dança. Muito obrigado por tu nos estar atendendo na tua casa. Eu quero saber o seguinte, para quem chegou agora, que tu sentiu quando começasse a tirar a roupa do passista e vestir a roupa do professor? Foi muito, assim, punk sobre isso, né? Porque ah, é muito diferente, tu tá me entendendo? Tu ser um dançarino do que ser um professor. A proposta é outra. E a gente sempre vai se ambientando, né? E se adequando, até inclusive, os ritmos eles têm que serem variados, porque nem todo mundo consegue fazer uma aula só de um ritmo, ainda mais um ritmo de samba enredo que era acelerado. Então eu tive que me adequar, me ambientar com os alunos. Eu sempre tive alunas com grupos de alunos com diversidade de faixa etária. Eu tinha que contentar todos, entende? E fazer com que todo mundo conseguisse fazer a atividade do começo ao fim. Então, eu tinha que ter ritmos de vários, como é que eu vou dizer? De várias velocidades, entende? Para um aluno consiga fazer toda a aula. E como eu trabalho com samba, samba alegria, carnaval, descontração, as coisas, e a gente ia levando, quando vê 50 minutos de aula, o pessoal podre de cansado e conseguiu fazer. E desde a primeira vez, eu tenho muita facilidade com isso. Essa é uma grande peculiaridade minha, um grande diferencial nos meus trabalhos. A facilidade do movimento para pessoas que não têm, muitas vezes, até coordenação motora e tem ritmo, que é bem diferente de uma coisa da outra, tu me entendes? Mas então a pessoa me copiando, sendo levada pelas outras colegas, já começa a se divertir, já começa a cantar, quando vê, foi. Foi bem
foi bem fácil até assim, mas eu tive que mudar a minha performance, inclusive até minhas roupas de destaque. Quando eu era passista, eu sempre trabalhava com, eu sempre dancei com summer, né? De um tipo de um smoking. Depois eu fui para, como é que eu vou dizer, para destaque. Aí minhas roupas eram muito curtas, porque eu queria dançar, queria me divertir, enfim, eram muito curtas as minhas roupas. Então eu comecei a usar também roupas curtas na sala de ginástica. E as gurias gostaram, não tinha barriguinha, era bonitinho, pá, 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 rebolando, 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 que ele era o maior sucesso, né, pai? Quando tu dá aula, tu leva tuas fantasias para a sala de aula? Claro, encerramento, esse ano no ENAPEF, se acontecesse, eu ia levar minha. Esse ano eu saí na Beija-Flor como coordenador de destaques. É a primeira vez que eu saí de uma forma assim, não com fantasia, com uma calça branca, um sapato branco e uma camiseta que eu vou mostrar agora para vocês. Ó. Olha. Apoio de destaque. Apoio de destaque. Da Beija-Flor. Fica coordenando para não deixar flutuar, para manter a harmonia da escola, é isso? Na verdade, assim, eu tinha um aluno meu, um aluno meu empresário, com boas posses, que ele comprou uma fantasia, 20 mil reais a fantasia. Olha, Fernando, eu ganhei uma camiseta, tu quer ir comigo na Avenida? Tu me ajuda a colocar minha roupa lá? Eu não ia sair esse ano no carnaval. Aí fui. Foi tão bom porque eu ia de ponta a ponta da escola, eu vi toda a escola, eles montaram a escola, esse ano a Beija-Flor homenageou o Exu Tranca-Rua. Oi? Então, a comissão de frente, eu vi tudinho, salve. Eu vi tudinho, Zé, eu vi tudinho. Então, foi lá de dentro, que é mais legal. Um ano muito diferente. E essa fantasia é extremamente luxuosa. Eu trouxe para o Carnaval de Porto Alegre e emprestei para os imperadores, porque a fantasia era vermelha. Primeiro eu ofereci para os bambas, aí eles, como era vermelho e bamba e azul e branco, aí eu passei para os imperadores. E este ano no ENAPEF, o encerramento ia ser com essa fantasia. A fantasia tinha 100 fazões. 100 fazões vermelhas. É caríssima essa pena. Então eu faço no encerramento dos meus eventos e quando eu chego no carnaval eu sempre levo uma fantasia, um adereço e as alunas gostam de ver, né, de ver de perto, né, porque tem muitas que nunca saíram no carnaval. Inclusive antigamente eu tinha a ala de alunas aqui no Carnaval de Porto Alegre. Muitas vezes, muitas alunas já batizaram o pé com fantasia no carnaval. Muitas. Que bacana. Como é que tu vê, Fernando, voltando um pouquinho para a nossa realidade aqui, como é que tu vê os próximos dias agora? O que tu planeja? Tu tem alguma coisa em vista? Como é que a dança vai nos ajudar de uma maneira a combater esse Covid-19? Quais são os teus planos? Me conta, o que tem para agora? Olha só, eu vou começar... Eu estou trabalhando só aqui em Porto Alegre, agora. Então, eu vou começar na Sojipa, tá certo? Com meu grupo de alunas, mas vai 2 ou 3. E aqui no Cristal, onde tem um outro grupo forte também, que vai depender do que elas vão querer, elas terem a coragem, né? Como tu mesmo disse agora, é a coragem, né? Eu estou muito assim desacreditado para esse ano ainda, sabe? Mas, enfim, né, Zé, a gente não pode perder as esperanças e sempre com aquele pensamento das coisas voltarem ao normal o quanto antes. No ar livre, tu não pensa em dar aula? Como é que é? Em algum lugar no ar livre, porque assim, ó... Pois é, lá na Sojipa eles estão assim, fazendo isso. É o ar livre? Ao ar livre eles estão fazendo de noite, que o pessoal vai para a sala, porque porque é muito frio, né? Mas como, por exemplo, na Sojipa vai 2, 3 alunas, e a sala lá na Sojipa ela é muito boa, ela é muito grande a sala. As alunas conseguem ficar separadas, aí não tem problema dos 16 metros quadrados, né?
porque são poucas alunas que estão indo, são as mais novinhas. Porque, de qualquer Boa essa. forma, né, mesmo que a gente tenha que ter um certo cuidado no convívio social, aí a gente volta para aquela história que a atividade faz bem à saúde. E a gente Nossa precisa Senhora, da atividade física. Né? A gente pelo precisa amor de Deus, que estou as pessoas dizendo, não tenham medo de fazer atividade física. Né? é primordial, a gente sabe disso. A gente sabe, Zé, eu sou muito prático, como eu comentei no começo da live. A diferença de comportamento quando uma pessoa começa a fazer uma atividade física, ela muda, sim, a forma de conversar, a sua expressividade, a sua sociabilidade. Inclusive, as minhas alunas, no começo, tinha muito problema com os maridos das minhas alunas. Porque elas começavam, eu dizia, ô gurias, tem que se arrumar, tá entendendo? Para vir para aula, tá entendendo? Então, já começavam a se maquiar, tudo, diziam, onde é que tu vai? Aí os maridos perguntavam, onde é que tu vai? Aí eles iam lá ver, muitos alunos, muitos maridos queriam me conhecer, aí me viam com meu shortinho rebolando, aí não tem perigo nenhum, né? E não ficavam para fazer aula também? Nunca, mas bem capaz que vão fazer aula comigo. É coragem, né? É coragem fazer um senhor de idade. Não, mas aí agora deixa eu falar um pouquinho, porque é fácil de fazer aula contigo, porque tu torna fácil o movimento. Ah, A sim, tua é verdade. didática é muito boa. A tua didática é muito boa, então tu torna fácil sambar. Isso é uma Essa é a coisa, uma proposta. qualidade invejável. Fernando, a gente está quase se encaminhando para o final da live. Ela passa voando, né? Eu Sim. queria que tu deixasse agora um, um recado para as pessoas, um recado para as tuas alunas, um recado para as tuas futuras alunas, um recado para quem não pensou ainda em sambar. Fala, Olha, Fernandão. eu vou ser bem sincero. Eu vou ser bem sincero. O primeiro recado que eu queria deixar que as alunas não deixem de pagar seu professor, ok? Não deixem de pagar seu professor. Ah, mas o professor não está fazendo live, não está. Não interessa. A gente tem anos de trabalho, tá certo? Se dedicando com amor, com carinho, com respeito. Então, é o mínimo que a gente pode esperar de uma aluna é que ela não deixe o seu professor de lado nesse momento tão difícil, ok? Certo que a gente não pode obrigar, enfim, mas a gente pode dizer o que eu estou dizendo agora, ok? Porque sabe, ainda mais o meu grupo, que eu tenho meu grupo há 25 anos, tu me entende? Eu faço parte das famílias. Eu faço parte das famílias. Então, isso numa hora dessa, é o que a gente mais espera, sabe? É consideração por nós. Entende? Graças a Deus nós temos a Irene, a Seição, que sempre estão à frente com a gente. Isso é muito importante. Isso é muito importante. E outra coisa que eu queria dizer, tenham coragem. Não vejam Jornal Nacional. Escutam música, certo? Façam comida diferente. Tomem chá depois da comida. Tomem chá depois da comida. Oi? Tá certo? Eu queria mostrar para vocês agora meu acervo. Eu tenho muito orgulho no meu acervo. Minha fantasia da beija-flor que eu tenho aqui. Pode ser? Claro. Ó, essa aqui é minha fantasia. Olha. Minha fantasia de capitão. É uma fantasia no ano que a Beija-Flor ganhou, homenageando Roberto Carlos. Então, eu fui convidado para sair na ala Emoções em Alto Mar, no qual eu trabalhei no cruzeiro do Roberto Carlos, dando minhas aulas, substituindo o Carlinho de Jesus, em 2010. Naquela época, o Carlinho de Jesus teve um problema com o filho, enfim, não pôde ir. Aí o Dório Sirena, que é meu aluno de muitos anos também, me convidou. Então,
eu saí na sala da Beija-Flor, olha que bonitão. A lá do Capitão. E atrás tinha um espelhador com um coração imenso, né? Que o Roberto Carlos sempre dá uma rosa, e a gente também vinha com uma rosa na mão, bem interessante. Eu fico feliz aqui nessas lives de mostrar o meu acervo, que eu guardo com tanto carinho. E essa é a minha fantasia luxuosa, né? Eu estou todo fantasiado, Zé. Olha aqui, Eu tô vendo. vou até mostrar, até o pé, ó. Nossa! Todo fantasiado. E outra coisa que o pessoal aí que está ouvindo a live, eu disse pro Zé, olha, eu vou tomar banho antes da live. Ele começou a rir, olha ele, ó, só porque eu tomei banho, eu tenho até perfume. Olha minha careca. Tá vendo como eu te dedei? Eu ia te dizer, hein? Viu só? Bom, então. Fernando, então assim, ó, eu queria te agradecer. Muito obrigado por nos dar uma hora do teu convívio. Eu sei que fim de semana é complicado, porque as pessoas tiram o fim de semana para descansar. Claro. Mesmo assim, tu abrisse mão de uma hora para ficar conosco, contar um pouquinho da tua história, um pouquinho da história da dança. E, enfim, obrigado de coração. Eu espero que tu tenha gostado de conversar conosco. Muito bom. Certamente a gente adorou essa conversa. E vamos esperar, né? Vamos esperar porque isso aí vai passar. Vai passar, a gente vai voltar a dar risada presencialmente. Claro, né? graças a Deus. Quando eu botei na descrição da live, eu botei, vamos falar sobre dança. E, aliás, boas risadas, né? Porque tu me conhece, né? É impossível a gente não dar boas risadas. Não. E Fernando, nós, eu e o Zé, também não somos amigos de muitos anos, já pertencemos a um grupo de amigos também, onde a gente fez muito churrasco junto. Inclusive, uma vez num churrasco, o Zé cantou inteiro um samba dos imperadores, lembra, Zé? Eu digo, mas claro, como é que tu sabe disso? Mas assim, ó, e logo depois foi na casa do Neco. E logo claro. depois eu cantei o samba de 40 anos dos Bamba. Bambas da Orgia. Parabéns a você. Eu fiquei feliz porque eu era o único que sabia, né? Eu e tu, né? Não, eu me lembro, a gente estava com instrumento e tudo mais ali num palco na casa dele. Eu me lembro que tu começou a cantar, tu te ajoelhou para cantar. Ah, eu lembro. Tamanha emoção que tu sentiu. Isso aí eu tinha esquecido já, né? Mas, Zé, eu queria deixar um abraço aí pro Cristiano, que entrou aí lá da fase de Encantado, para a Irene, para a Conceição. Eu não vi muitas pessoas que entraram, meus parentes aí. Para o Miguel, lá de São Leopoldo, meu parceiro, meu amigão de sempre, para sempre, tá certo? Salve, Miguel. Um abraço para ti aí. Tu sabe que essa live, ela tem uma equipe de produção. Pois eu tô achando muito, tu tá muito cheio de grau para mim, né, Tchê? Bacana, né, Zé? Bacana. Não é só ligar o celular e sair falando, né? Sim, e a Irene faz parte da equipe de produção, tu sabia disso? Quem, a Irene? A Irene faz parte da equipe mas a Irene... Ela é multidisciplinar, viu só? Pois é, eu tô vendo aqui, né? Muito bom. A Irene é ótima, né? A Irene só... Ô, Zé, a Irene só tem um compromisso comigo. No meu aniversário, me dá um Campari. olha, eu Campari até hoje. A Irene, no meu aniversário, tu me dá o meu Campari, Irene. Tá bom. Tá ótimo. Fernando, infelizmente eu preciso acabar, que a gente tem um limite de hora aqui no Instagram. Sim. Querido, só muito obrigado. Um abraço para o Algério, o diretor. Ele foi diretor na Sojipa de esportes, uma pessoa extremamente importante para mim. Alexandre Algeri, uma pessoa tão amável, um gentleman, e tão bem quisto por todos. Vai o meu grande abraço para ti. Fernando, um beijo no teu coração, um bom fim de semana. Um abraço para a esposa também. Muito obrigado mesmo, tá? Nos falamos então, querido. Fica bem. Tá bom, beijo. Fica bem. Salve. A gente sai dessa. Salve! Pessoal, muito obrigado. Saúde! Muito obrigado por mais uma audiência de vocês. Nos encontramos daqui a 15 dias. Estou fazendo um sábado sim, um sábado não. Tá bom. Daqui a 15 dias a gente se encontra de novo. Beijo, tá bom. querido. Tchau. Obrigado, tchau.